12 homens voltaram de uma missão de reconhecimento com o mesmo conjunto de fatos diante dos olhos. As mesmas cidades, os mesmos gigantes, a mesma terra fértil. 10 deles, no entanto, voltaram espalhando pânico. Só 2 insistiram na mesma verdade que tinham visto, sabendo que isso os colocaria sozinho contra uma multidão inteira. Talvez você já tenha sentido essa pressão de abandonar um princípio só porque todo mundo ao redor já abandonou o dele. Talvez seja a honestidade que custa caro no trabalho, enquanto ver outros mentindo parece compensar mais. Talvez seja manter a palavra dada, mesmo quando quebrar ela seria mais vantajoso nesse exato momento. Talvez seja continuar tratando alguém com respeito, mesmo depois que essa pessoa parou de merecer. Ou talvez seja simplesmente viver de um jeito que a Bíblia chama de certo, numa cultura inteira ao redor dizendo que isso é ingenuidade. Esse vídeo é sobre o que sustentou um desses 2 homens por décadas, depois daquele momento, não uma técnica espiritual, mas um conjunto bem específico de princípios que ele nunca abandonou, e sobre o que significa na prática alinhar a sua vida com princípios bíblicos quando isso raramente é confortável. Mas volte comigo aqui para você entender essa cena com calma. Aqui o livro é o livro de Números, capítulo de número 13, e vai registrar aqui os 12 espias voltando com o mesmo relatório factual. Terra fértil, cidades grandes, o povo de grande estatura, mas 10 deles transformam esse fato em um pânico. A terra ela devora os seus moradores. Também nós vimos ali gigantes e nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos a percepção que eles tinham. Reparem nessa frase, irmão. Eles não descrevem só o tamanho do inimigo, eles descrevem o tamanho de si mesmo, aos nossos próprios olhos. O medo não distorceu só a visão deles sobre o problema, mas distorceu a visão deles sobre a própria identidade. Caleb, diante do mesmo relatório, fez o povo se calar e diz no versículo de número 30, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o princípio, irmão. Esse é o primeiro princípio aqui que vai sustentar essa história. Dizer a verdade que você viu, mesmo quando distorcer ela seria mais popular. Caleb não negou os gigantes, ele só recusou, deixar o tamanho deles, definir o tamanho da própria fé, porque a fé dele estava ancorada na verdade em quem Deus já tinha dito que ele era, e não no relatório mais convincente daquela sala. E vale reparar, irmão, em outro detalhe, porque está registrado bem no início do livro seguinte, quando Josué ele assume a liderança do povo. Logo depois desse episódio, Deus lhe dá uma instrução que parece à primeira vista sem relação nenhuma com a conquista militar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Repare na ordem, irmão. Não é conquiste primeiro e depois busque a palavra, não. É meditar, guardar, viver conforme aquilo que já está escrito, e só então, como consequência, prosperar. Esse é o segundo princípio, irmão. Deixar o texto escrito e não a circunstância do momento decidir como você vai agir. Os outros 10 espias morreram no deserto, junto com toda aquela geração que acreditou neles. Mas Deus diz sobre Caleb, porquanto ele houve em Caleb um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra que encontrou. Repare na palavra, irmão. Caleb perseverou. Não é um verbo de um instante, é um verbo que precisa de um tempo para ser verdadeiro, e o tempo nesse caso, irmão, foi 45 anos, porque é só décadas depois, já dentro da terra, que Caleb reaparece, agora com 85 anos de idade, dizendo a Josué: eu era da idade de 45 anos quando Moisés me enviou, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E ele completa: ainda que eu estou
tão forte, ou seja, hoje eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Esse é o terceiro princípio, irmão. Talvez o mais difícil de sustentar é manter o mesmo padrão de vida, não numa crise isolada, mas ao longo de décadas, sem ninguém aplaudindo no meio do caminho. O apóstolo Paulo, ele escreve algo muito parecido, encorajando cristãos que também precisavam sustentar princípios por muito mais tempo do que eles gostariam. E Paulo, ele vai dizer assim, olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repare, irmão, repare que a instrução não é sobre um pico de disposição, é sobre constância, o mesmo princípio, repetido dia após dia, sem alarde. Junte essas três coisas, irmãos, e repare no que elas formam. Alinhar a sua vida com princípios bíblicos nunca foi sobre um momento dramático de uma decisão, não foi, na verdade, sobre dizer a verdade, quando mentir seria muito mais fácil, seria mais vantajoso. Deixar a palavra escrita pesar mais do que a circunstância visível, e repetir isso por tempo suficiente para isso virar uma identidade e não uma performance ocasional. Caleb, aos 40 anos de idade, e Caleb, aos 85 anos de idade, eram no fundo o mesmo homem, irmão, porque nenhum princípio que ele viveu dependia de plateia, dependia de prazo ou dependia de resultado garantido. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está falando contigo aqui, mas se esse vídeo está te ajudando, irmão, em alguma coisa, em pensar, raciocinar, refletir sobre esses princípios que talvez você tenha deixado de lado, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque quando você faz isso, você ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje, mesmo quando isso custa caro. Então, isso no princípio específico que talvez você tenha afrouxado ultimamente, talvez uma honestidade pequena, talvez uma palavra que você deixou de cumprir, talvez um padrão, sabe, que você acabou relaxando porque ninguém mais ao seu redor está sustentando esse padrão. Caleb, ele nunca soube, irmão, aos 40 anos de idade, que ele teria que sustentar aquele mesmo princípio por mais 4 décadas antes de ver qualquer fruto visível dele. Ele só sabia de uma coisa, e a Bíblia registra ela 3 vezes, quase como um lema repetido: perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Alinhar sua vida com princípios bíblicos, irmão, nunca foi o fim, sabe? Assim, nunca foi, na verdade, sobre um dia em que você finalmente vai colher alguma coisa. Não é disso que se trata, mas é sobre quem você está decidindo ser hoje, exatamente hoje, quando ninguém está contando anos que vai levar para isso se concretizar ou que vai importar. Na tela está aparecendo um vídeo muito importante onde a gente continua essa conversa, irmão. Clica aqui e continue comigo.